Muito bem, voltamos aqui com o TV Atalaia Entrevista e dando continuidade à nossa entrevista com o comandante do policiamento da capital, Coronel Vivaldi. Coronel, houve algum esquema especial, uma parceria, uma sintonia junto, por exemplo, com a Guarda Municipal, no sentido de que já nos terminais de ônibus já fosse feita assim, uma varredura? Hoje a Polícia Militar, os órgãos de segurança pública do Estado, eles estão muito integrados, né? Polícia Militar, Polícia Civil, que integram a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas também outros órgãos, outras instituições, no caso do município, com o município de Aracaju e outros municípios aqui da nossa área metropolitana. Nós temos a Guarda Municipal de Aracaju, à frente o competente inspetor Mendonça, nós temos também a SMTT, que também trabalhamos de forma integrada, de modo que todas as nossas ações, a gente conta com a parceria deles, no caso da Guarda Municipal e a SMTT, cuidando da parte de circulação e dos terminais de ônibus. A gente sabe, por estatística, que nos terminais de ônibus nós tínhamos um problema muito grande de registros de pessoas que eram assaltadas já nos terminais e os marginais que escolhiam suas vidas já partiam dali. Então o trabalho que a Guarda Municipal tem feito, junto com o trabalho que a Polícia Militar também tem feito, tem ajudado a diminuir. Para se ter uma ideia, telespectador, nós já temos um índice de mais de 60% de redução no número de assaltos em ônibus. Então, graças a esse trabalho de integração. Eu fiz essa pergunta porque exatamente a gente sabe que os marginais que moram em determinadas regiões, eles não saem a pé até um local como a Orla de Atalaia. Então, obrigatoriamente, tem que passar pelos terminais de ônibus e a partir daí, fazendo as abordagens, fazendo as revistas, a coisa torna-se, né, realmente mais tranquila. No caso específico da Orla, o senhor já tem um levantamento, assim, número foram efetuadas muitas prisões ou não? Veja, nós tivemos esse ano resultados assim muito melhores do que a gente esperava. Não tivemos nenhum registro, zero registro, por exemplo, de roubo ou arrombamento em veículos. Não é? Se fôssemos contabilizar a quantidade de veículos e de pessoas que circularam por ali por dia, na proporção dos casos de registro de ocorrências naquela área, foi muito pequeno. Não é? Sinceramente, eu não tenho aqui registro de nenhuma ocorrência, roubo de veículo, arrombamento. O que ocorreu foram pequenas confusões em razão do uso excessivo de bebida alcoólica, nada mais do que isso. E também alguns termos circunstanciais de ocorrência que foram lavrados pelos nossos policiais em razão da posse de entorpecentes. Muitos jovens, garotos que se dirigiam para lá para fazer o consumo de droga e foram pegos e foram lavados o termo circunstancial de ocorrência e nada mais do que isso. Então também é uma outra boa notícia, né? Agora, passados os festejos, comandante, o que é que existe de planejamento com relação à continuação de um trabalho de segurança para que Aracaju volte a ser aquela cidade tranquila? Eu me recordo quando aqui cheguei para morar, na década de 70, exatamente em 1975, a gente deixava o carro aberto aí, saía sem trancar, sem nada, não, voltava, encontrava o carro no mesmo lugar. Você poderia sair andando à noite, 10, 11, 12 horas, sem ser importunado na rua, né? E de repente nós perdemos toda essa tranquilidade. Então, para este segundo semestre, que está começando exatamente hoje, segunda-feira, dia 3, está começando agora, o que é que a polícia tem de planejado? Olha, nós tivemos um primeiro semestre que nós podemos considerar um primeiro semestre que foi muito bom a nível de redução de índices de criminalidade aqui no nosso estado. Nós tivemos uma redução imensa do número de homicídios, número de roubos, de latrocínios. Isso graças ao trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Segurança Pública desde o começo aqui do ano de 2017. No segundo semestre a gente tem como meta diminuir mais ainda esses números. O estado de Sergipe, se for comparar os números com os outros estados do Nordeste, foi o que mais diminuiu o número de homicídios. A gente sabe que, infelizmente,
em que pese essas diminuições, mas os números ainda não são os números que a sociedade espera e aguarda. Mas a gente tem que reconhecer que a diminuição desses números significa uma luz no fim do túnel. Nós temos muitas armas ainda que chegam ao nosso estado, nós temos muita droga ainda que chegam também e vão para as mãos de jovens, de traficantes, e tudo isso aliados a uma legislação que infelizmente permite que pessoas que são presas rapidamente retornem para as ruas. Isso faz com que a violência ela tenha uma diminuição assim muito grande, aliás, uma lentidão maior na sua diminuição. Mas não é o caso específico de Sergipe. O Brasil como um todo vem passando por um problema de violência que merece um repensar dos nossos legisladores com relação à legislação penal, processual penal, para se pôr um fim realmente nesse crescimento desordenado aí da violência. Chega a ser não. O Código Penal nosso data da década de 40. É verdade. Da década da Segunda Guerra Mundial. É incrível, né? E de lá para cá, eu até quero cobrar, vamos agendar, vamos convidar aqui o Flávio, o doutor Emanuel Cacho, porque por um determinado período ele fazia parte, inclusive, da Comissão Nacional, não sei se ainda faz, que estudava a reforma desse Código Penal. Né? E um Código Penal que ele é brando por demais. A verdade é esta. E aí eu nunca me esqueço, em outra emissora de TV, em que trabalhei, a TV Cidade, o Vivaldo, eu fiz certa feita uma entrevista com o seu colega Coronel Yunes, quando estava no comando da polícia, e ele chegou às lágrimas porque às vésperas daquela entrevista, a polícia, isso tem o quê, uns 3, 4 anos, ou mais um pouco, a polícia tinha acabado de ter desbaratado uma perigosíssima quadrilha de bancos, né? E no dia eu mostrei a reportagem, mostrei a matéria e o Coronel Yunes estava sentado ao meu lado. Após passar a matéria, eu me virei, ele estava com os olhos lacrimejando, eu perguntei, o que é que está vendo, Coronel? Ele disse, não, Batalha, o que dá assim uma dor muito grande é a gente saber que a gente tem os policiais que saem de casa, despedem-se com um beijo da mulher, dos filhos, mas não sabem se voltam, porque eles vão combater a criminalidade. Aí a gente coloca atrás das grades uma quadrilha como esta que você acabou de apresentar, e infelizmente, amanhã ou depois, um juiz concede um habeas corpus, um alvará de soltura, e esses meliantes estão à solta, né? Então, essa situação continua, né, Vivaldi? Infelizmente, a gente se depara ainda com essas aberrações que não é uma ou duas vezes que acontece, são várias vezes. A gente tem situações de prender o marginal que cometeu determinado delito e ele sai antes da própria equipe, da própria guarnição, terminar de prestar o seu depoimento para um procedimento que foi realizado em razão de uma fiança que é paga ou de algum outro benefício, principalmente quando se trata de menor de idade. Então é momento da sociedade brasileira repensar esses conceitos. Os nossos juristas, nós temos excelentes juristas no país, parlamentares que podem e devem, né, trabalhar no sentido dessa legislação melhorar para que nossos filhos, nossos netos possam ter uma sociedade, viver num país bem melhor. É verdade. O Coronel Vivaldi, em termos de equipamentos, como é que está a Polícia Militar hoje no que diz respeito à sua área aqui da região metropolitana? Veja, a ferramenta principal que a segurança pública trabalha não é a sua arma de fogo, são as informações. Hoje, as investigações feitas pela Polícia Civil, principalmente, são feitas graças a essa evolução nos equipamentos, nos instrumentos que tem de informações. Nós temos o 181, que é uma ferramenta importantíssima. As pessoas que ligam para esse telefone não precisam se identificar. Nós temos hoje um aplicativo que a pessoa baixa no seu telefone celular e já pode enviar fotos, mensagens, denunciando pessoas, e com isso tem se desbaratado aí várias quadrilhas. As informações que chegam em tempo real, capazes da segurança pública fazer a sua investigação e chegar aos autores de determinado delito e até, principalmente, se antecipar os fatos. Muitas vezes,
a segurança pública evita, por exemplo, que ocorra um homicídio, que ocorra um assalto a banco, que ocorra um fato mais grave, em razão de uma informação que já veio com antecipação e o trabalho posterior da segurança pública é realizado. Fora isso, nós temos hoje as nossas viaturas, nós temos os nossos armamentos. Óbvio, à medida em que vai crescendo a violência, infelizmente a gente tem que lançar mão de equipamentos mais capazes de coibir de maneira legítima ações violentas e marginais. Muito bem. 4.700 4.700 homens, mais ou menos. É um número suficiente para todo o Estado? Não? Obviamente que não é, né? É um número muito pequeno. Como eu falei, o governo do Estado tem feito um esforço enorme, já anunciou, inclusive, a abertura de concurso para esse ano de 2017, para que a gente possa repor os nossos quadros e possa dar uma visibilidade. Vai se aposentando, ou alguns dos seus servidores preferem outras áreas e outros concursos, de modo que vai diminuindo o efetivo e a visibilidade do policiamento precisa de efetivo. Né? Se a gente tiver, não tem a menor dúvida disso, um efetivo que permita uma visibilidade por parte da população, obviamente a gente vai ter como consequência uma diminuição assim, considerável no número de ocorrências aquelas que ocorrem, que surgem de pequenos roubos, de furto, de ações de arrombamento, porque as pessoas, os magistrados vão estar percebendo a presença ostensiva da polícia e suas ações serão inibidas. Desses 4.700, quantos estão destacados na capital? Nós temos 2/3 desse quantitativo aqui na nossa capital, o demais no interior. Mas as pessoas podem dizer, eu digo na capital, na região metropolitana, que são 9 municípios que envolvem. É porque 2/3 da população sergipana também está nesses 9 municípios. É por essa razão que esse efetivo se encontra aqui. Certo. Esses 9 municípios atingem até onde? Vai até... Abrangem, além de Aracaju e os municípios da Grande Aracaju, nós temos outros municípios como Maruim, como Laranjeiras, como Santo Amaro, que também integram, Laranjeiras que integram o Comando de Policiamento da capital. Então, trabalhando com 2/3 desse efetivo de 4.700 homens, que na realidade, se formos dividir por 3, ficam 1.000 e poucos homens, porque trabalha um dia por 3 de folga, não é isso? É verdade. Nós temos efetivamente trabalhando por dia no Estado cerca de 2.500, 2.400 policiais militares. Muito bem. Eu quero agradecer a presença aqui do Coronel Vivaldi Cabral, que esteve aqui falando em nome do Café Maratá. Olha, antes de Fábio Henrique aí, você aproveita rapidinho, corre lá, faz o seu café, toma o seu suco e, olha, os sabores dos sucos do Maratá, vocês podem se deliciar com qualquer um. Uva, cajá, manga, caju, e aí toma o seu cafezinho ou o seu descafeinado. Coronel Vivaldi, mais uma vez, parabéns, tá? Pelo trabalho realizado, transmita a toda a corporação os nossos parabéns, tá? Os parabéns nós que fazemos aqui a TV Atalaia. Nós agradecemos. Então concluímos assim o TV Atalaia Entrevista de hoje e vamos agora acompanhar o Fábio Henrique com Balanço Geral amanhã. Eu volto amanhã com mais entrevistas. Um abraço e até lá.